Bem-vindo ao Taguerelando Leituras. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, algo que meio que comanda nosso dia a dia sem a gente nem notar: os hábitos. Vamos usar como base as ideias do livro O Poder do Hábito, para tentar entender por que a gente faz o que faz, sabe? Muitas vezes no automático. Exato. A ideia é investigar a fundo essa mecânica por trás dos nossos comportamentos, aqueles que já viraram rotina. Porque entender como eles funcionam, né, é o primeiro passo para a gente conseguir, talvez até mudar alguns deles. É uma viagem para dentro da nossa cabeça, basicamente. Ok, então vamos começar pelo básico que o livro traz. O tal do loop do hábito. É descrito como deixa, rotina e recompensa. Parece simples, né? Mas é poderoso. É a base neurológica da coisa. O nosso cérebro, ele adora eficiência, né? Então ele transforma essas sequências de ações em rotina para quê? Para poupar esforço mental. Tem uma área específica, os gânglios basais, que são meio primitivos até, e eles que aprendem e rodam esses padrões, quase sem a gente pensar. Nossa, e o mais incrível é como isso funciona até, tipo, sem a nossa memória consciente ativa. O livro cita o caso do Eugene Pauli, que depois de uma doença cerebral ele perdeu a capacidade de formar memória nova. Não lembrava nem da própria idade, né? Mas, Mas ele ainda conseguia formar hábitos novos. É impressionante. Ele aprendeu, por exemplo, a achar o caminho de volta para casa sozinho, nos passeios. Ele não conseguiria desenhar a planta da casa ou o mapa da rua de jeito nenhum. Mas sei lá, uma árvore específica, uma caixa de correio diferente, essas eram as deixas, né? Que disparavam a rotina de virar à direita ou seguir reto até chegar em casa, que era a recompensa. Tudo no piloto automático. Isso mostra a força disso operando bem, por baixo da nossa consciência. mas aí entra uma parte que eu achei super interessante. Não é só a rotina ou a recompensa em si. O que realmente faz o loop girar é o anseio, né? Aquela vontade da recompensa. Exatamente. O cérebro começa a antecipar, a desejar aquela recompensa assim que a deixa aparece. É isso que gruda o hábito. Pensa no exemplo clássico da Pepsodent. O gênio do Claude Hopkins, o publicitário, não foi só vender dente limpo. Ele criou um anseio por aquela sensação. Aquele formigamento, sabe? Refrescante na boca. E associou isso à limpeza. Assim, as pessoas começaram a sentir falta daquela sensação se não usassem a pasta. Isso, ele criou um anseio novo, virou quase um pré-requisito para se sentir limpo. E o Febreze também, que no começo foi um fracasso, porque, bom, quem convive com o cheiro ruim acaba se acostumando, né? A deixa some. Pois é. Aí a virada veio quando eles mudaram o marketing. Associaram o Febreze não a eliminar o cheiro ruim, mas a ser a recompensa depois da limpeza. Aquele cheirinho bom como toque final, sabe? O sinal de casa limpa. Aí sim criaram um anseio. Faz todo sentido, e entender isso dá um poder enorme pra gente, né? Com certeza. Daí vem a regra de ouro para mudar um hábito, que o livro detalha. A ideia central é: você não elimina um hábito antigo, você substitui a rotina. Mantém a mesma deixa, a mesma recompensa que você busca, mas insere uma nova ação ali no meio. Como fizeram com a Mandy, a moça que roía as unhas. A deixa era sentir tensão nos dedos, né? E a recompensa era tipo um alívio físico, uma distração momentânea. Exato. Aí a terapeuta ajudou ela a identificar isso e a criar uma nova rotina para quando sentisse a deixa, apertar as mãos ou esfregar o braço. Algo que desse uma resposta física parecida, uma recompensa tátil, mas sem o ato de roer a unha. E funcionou para ela. Interessante. E programas como os Alcoólicos Anônimos, eles usam algo parecido. Usam princípios muito semelhantes, sim. Eles ajudam a pessoa a identificar as deixas que levam ao desejo de beber. Pode ser estresse, solidão, certos lugares ou pessoas, e também entender as recompensas que a bebida trazia. Alívio, socialização, fuga. Aí eles oferecem rotinas alternativas. Ir a uma reunião, ligar para um padrinho, praticar a espiritualidade, conversar. Rotinas que entregam recompensas sociais e emocionais parecidas, ou até melhores, mas sem o álcool. E um ponto-chave aí é a crença, né? Acreditar que a mudança é possível, muitas vezes fortalecida pelo grupo. Falando em mudanças maiores, o livro traz o conceito dos hábitos angulares, que são aqueles hábitos que, quando mudam, parecem puxar um monte de outras mudanças positivas junto, quase que por tabela. Isso mesmo.
O exercício físico é talvez o exemplo mais citado. Alguém começa a malhar regularmente e, de repente, sem um esforço consciente direto nisso, começa a comer melhor, a ser mais paciente, a usar menos o cartão de crédito, a ser mais produtivo no trabalho. Nossa! É como se esse hábito criasse uma estrutura, sabe? Que facilita o florescimento de outros hábitos bons. Manter um diário alimentar também tem esse efeito para muita gente. E a força de vontade nisso tudo? Sempre achei que era tipo, ou você tem ou não tem. Então, o livro argumenta diferente. Diz que a força de vontade funciona mais como um músculo. Um músculo? Como assim? Ela se cansa com o uso durante o dia, sabe? Se você gasta muita força de vontade numa tarefa, sobra menos para a próxima. Mas, como um músculo, ela também pode ser fortalecida com a prática, pode ser treinada. Ah, interessante. A Starbucks, por exemplo, que o livro cita. Eles treinam os funcionários com planos específicos para lidar com clientes estressados ou difíceis. Usam um método tipo o LAT: ouvir, reconhecer, agir, agradecer, explicar. É uma rotina pré-planejada. Quando a deixa aparece o cliente irritado, eles têm um script para seguir, uma rotina que exercita o autocontrole em vez de reagir impulsivamente. Eles praticam isso. E tem uma parte que diz que dar às pessoas um senso de autonomia, de escolha, mesmo em tarefas que exigem disciplina, isso parece ajudar a força de vontade a durar mais, a não se esgotar tão rápido. Faz sentido. Faz total sentido. Se sentir no controle, mesmo que seja uma escolha pequena dentro da tarefa, ajuda a manter o engajamento e a disciplina. O que, olha, nos leva a uma questão bem profunda, né? Se muitos dos nossos comportamentos são, na verdade, automáticos, se eles rodam nesses loops que a gente pode entender e até redesenhar, fica a pergunta: qual o espaço que sobra para o livre-arbítrio no nosso dia a dia? E até que ponto somos realmente responsáveis por hábitos que parecem tão automáticos? Nossa, é verdade, dá muito o que pensar. E talvez a pergunta mais prática seja: qual pequeno hábito, se a gente conseguisse mudar, poderia disparar aquela reação em cadeia positiva na nossa vida? Fica aí a reflexão para todo mundo. Esperamos que essa nossa conversa sobre as ideias de o poder do hábito tenha sido esclarecedora, tenha provocado aí um novo olhar para os próprios padrões de comportamento. Que ajude, né, a observar a si mesmo com um pouco mais de curiosidade e, quem sabe, intenção. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.